Para falar de economia, os analistas do mercado financeiro revisaram para baixo a expectativa de inflação para 2023, caiu de 6,3% para 5,8%. PIB também revisto, estimativa aponta alta, de 1,02% para 1,2%. Eu vou até atravessar aqui, eu vou perto do Piperno agora. Agora ele vai defender o Focus. Não é, não. Defender o Focus. Diga, quero te ouvir sobre isso. Tem defesa. Gente, você que está nos... Por que ele defenderia se o Focus apontou alguma coisa lá atrás e agora aponta outra? Porque agora melhorou a inflação, a projeção de inflação e crescimento econômico. Que eu não vou defender. Vou sair daqui para vocês poderem colocar na fechada. Eu não defendo isso jamais. O que eles revelaram hoje é o óbvio. Então você que está nos assistindo, a nossa audiência, você que acreditou nas previsões catastróficas... Agora estão certos. Todos... Não. Aí que está o negócio. Não estão, eu vou chegar lá. Você que acreditou nessa turma, você que acredita nessa turma, você é mais ou menos como aquele trouxa que acredita no tele religioso que faz curas milagrosas na TV. É evidente que aquilo é uma pagelança e é evidente também de que essas projeções, elas têm muito mais de ideológico, de oposição, do que de fato de real. Então agora eles vão, à medida que o tempo passa, colar um pouco as projeções no Brasil real. Como é que alguém, na semana passada eu brinquei aqui, que eu acabei criticando um título nosso que é porque o Focus prevê mais inflação. Eu falei, gente, é empate técnico. Foi de 6,02 para 6,03. E de repente desaba 0,23 de uma semana para outra. O que é isso? É ajuste. Sabe por que desabafou? Desabafou, não desabou? Sabe por quê? Por conta do reajuste da gasolina. Não é só isso, porque o mundo está Então, caiu o preço da gasolina, revisaram. O PIB eles de 1,02 para 1,2. Ou seja, não é também normal aumentar 0,18 de uma semana para outra. Queda de dólar também de 5,20 para 5,15. Queda de dólar. Porque o PIB do Brasil no primeiro trimestre teve o terceiro maior crescimento da série histórica. E eu quero falar para você, Gani, se há de fato um descolamento aí, né? Se existe um mercado sonhador diferente do que uma situação real, como apontou agora o Fábio Piperno. Olha só, o 5,80, primeiro, né? Você teve o reajuste aí para baixo, na verdade, né? A Petrobras reduzindo os preços dos combustíveis, teve esse efeito e o bom trabalho do Banco Central. O reajuste para cima agora aí das projeções, né, do PIB se deve ao agronegócio. Exatamente. E a dinâmica do setor de serviços. Crescimento de 10%. Exatamente, que ele tanto demoniza. O que eu quero dizer com isso? Nenhum mérito do governo federal. Nenhum mérito. É o agronegócio e é o Banco Central controlando a inflação. Cadê o governo federal? E mesmo assim, é um crescimento medíocre. 1,2%. Veja o que a gente está comemorando. 1,2% de crescimento e 5,80% de inflação. Porque foi revisado. Mas cadê o plano de governo? O plano desse governo é revogar todas as medidas que deram certo nos governos anteriores. Com o imposto sindical voltando, revogando o marco do saneamento, aumentando o gasto público, voltando com tributos. É isso. Então, eu não sei se 2024 essas revisões serão também para cima, né? 5h33, o pessoal da rádio está de volta. Nós estamos falando das projeções de inflação e do PIB que mudaram, né? Projeção para baixo da inflação, projeção para cima do PIB. O que você me diz que não tem o que comemorar também no teu ponto de vista, hein? Eu aprendi uma palavra nova hoje. Pagelança? Pagelança. Pagelança. Não conhecia. Gostei. Pagelança. É uma expressão usada aqui no Brasil. Mas quando você vê essas questões de projeções e tal, primeiro, uma diminuição da inflação, sem dúvida nenhuma, tem a ver no curto prazo com a questão esta da diminuição dos preços do Petrobras. E no longo prazo ainda, inclusive, nessa menção de queda no curto, está dizendo, cuidado, que as expectativas futuras ainda não são boas. Isso não quer dizer que não melhorem, mas são questões em que não é o Campos Neto que faz o informe Focus respondendo ao Piperno, é uma união de vários analistas. Sim, analistas de mercado. E são analistas que ganha muito. Consenso da Faria Lima, Piper? Consenso do Itaim, os Faria Limers do consenso do Itaim. Ok, mas quando você vê alguns outros indicadores, mesmo com um crescimento de 1,2, que é muito baixo, considerando que o mundo
vai crescer, segundo o FMI, 2,8%. Então, 1,2% está bem além do que deveria ser o crescimento de todos. Mas tem outra preocupação aí no meio. O governo federal anunciou que já projeta um déficit fiscal maior com o que estava projetado. Eram 107 bilhões Sim. e passou para 136 bilhões. A gente está até com uma tarja preparada para isso. Pode botar aí do déficit, né? Não, é um dos assuntos que a gente vai falar e a gente já traz. A projeção piora, aí, pode chegar a 136 bilhões, o déficit segundo a ministra do Planejamento, Simone Tebet. E agrego, o desemprego crescendo. Então, tem muitas questões que estão muito frágeis ainda. É uma boa notícia? Claro que é uma boa notícia. Mas não vejo que seja uma notícia para dizer fechou, estamos bem, então vamos gastar, vamos ficar tranquilos, que a inflação está contida e vamos crescer. Não. Bom, o FGV também traz uma informação muito importante, porque esse crescimento no primeiro trimestre do PIB foi muito puxado pelo agro e também pela safra atual, mas isso não significa que haverá um prolongamento disso, né? Até porque isso é muito sazonal, ou seja, poderia se concentrar mais aqui no começo do ano e ao longo do ano isso ir se diluindo e piorando um pouquinho os resultados em comparação com anos ou meses anteriores. Piperno, quero te ouvir porque você estava se mexendo bastante aqui durante as falas dos nossos colegas. Bom, em relação a tudo que o Alan disse, eu vou concordar com uma única coisa. O quê? Se o crescimento for realmente de 1,2, ele é medíocre. Só que quem está prevendo isso é o mercado. Então, também não há assim, muita evidência, inclusive evidência científica, de que isso vai se confirmar. Né? É o que eu disse, a mesma coisa que você acreditar nos telereligiosos. Ponto. Até porque, no primeiro trimestre, a prévia do PIB aponta uma expansão de 2,4% em relação ao trimestre anterior, que é a terceira maior de toda a série histórica e significam 5,46% de alta em relação ao igual período do ano passado. Então, é óbvio que o ótimo resultado do agro e também do setor de serviços, ele acabou contribuindo, ele acabou sendo capital para isso, e é muito claro também que esse ritmo de expansão, ele vai diminuir ao longo do ano, ele vai se diluir, porque no agro não tem colheita o ano todo, ela é basicamente concentrada no primeiro trimestre, depois tem lá a safrinha, mas é muito menos. Mas eu quero saber de você, e o déficit, como é que vai impactar nisso? Então, o déficit eu acho que é uma previsão conservadora que o Banco Central faz agora. Por quê? Porque se a economia crescer mais do que se imagina... Mas isso aí foi previsão Central da Simone Tebet. Não. Então, o governo. Não, pois é. Então, é uma previsão conservadora que o próprio governo faz. Por quê? Porque se a economia se expandir mais do que essas previsões que o próprio governo fez há pouco e provavelmente vai revisar para cima, é evidente que isso vai mexer também no resultado fiscal. Por quê? Que vai aumentar a arrecadação. A transferência direta de recursos por si só, o governo deu aumento de salário mínimo, aumento das bolsas, aumento disso, daquilo, e isso também, essa transferência direta vai aumentar consumo, deve impactar de alguma forma na arrecadação. Segre, e depois quero ouvir Gani. Se o governo estiver tão certo de que esse crescimento vai ser maior e que a atividade econômica vai ser boa, essa projeção de déficit deveria ser inferior, não superior. Porque se tiver um aumento da atividade econômica, claramente a arrecadação vai subir. Então não deveria ter um déficit maior, salvo que esteja prevendo gastar mais, que é muito provável. Então, mesmo com uma arrecadação maior, mesmo com uma atividade econômica maior, eu vou gastar mais. Por isso, de 107 bi, vou gastar 136 bi. Não estamos falando de uma coisa, é 27%. Eu fiz a conta. 107 versus 136 dá uma diferença de 27%. É muito para uma inflação de 5,8%. Gani. Veja, se aumento do gasto público fosse solução para algo, a Argentina seria o país mais rico do mundo. Então, por que não é? Por que simplesmente aumentar o gasto público, ou imprimir dinheiro, ou aumentar o endividamento não dá certo? Porque o aumento faz com que as expectativas piorem, então o empresário ele tira o pé, as taxas de juros sobem, e mesmo que tenha aí um efeito a curto prazo de aumento de demanda
pelo gasto público, né? Que geralmente os governos de esquerda buscam essa saída, buscam essa fórmula. A médio prazo, Piperno, há uma piora, porque essa fórmula foi adotada no governo Dilma, da expansão do gasto público. E a gente vê, nesse governo, não há um comprometimento com o gasto público. Há um comprometimento com o aumento de imposto. Isso aí sem sombra de dúvida. Mas a conta da piora fiscal, ela chega. Inclusive, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, defendeu novamente a autonomia do banco. E olha o que ele colocou sobre a participação. Eu confesso que depois de ter subido os juros no ano eleitoral, na forma como a gente subiu, para garantir que, independentemente de quem ganhasse, fosse um mandato onde a inflação seria mais comportada, confesso que eu imaginei que isso fosse ser reconhecido. Gustavo Segré. Tem lógica. Tem lógica, porque em um ano eleitoral que o governo de turno busca especificamente uma redução da taxa de juros para alimentar o consumo e, inclusive, solta crédito ao estilo Dilma, mas só que tinha de ministro da Economia uma pessoa que sabia, o Guedes. Então ele não se importou com o aumento da taxa de juros. Mas você acha que o atual ministro da Economia não sabe? Não, ele falou que não sabia, não sou eu que estou dizendo. Ele falou que não sabia. Que tinha colado e que tinha 2 meses tinha estudado. Então não fui eu. Mas concordo com o Campos Neto. Em qualquer negociação política, a melhor coisa no ano eleitoral é diminuir a taxa. Você acha que Roberto Campos Neto merece esse reconhecimento que ele está dizendo e está pedindo ou falando que espera? Ou que esperaria? Ou ele errou em 2022 ou ele errou em 2021. Qual foi a inflação de 2021? A inflação foi a inflação de 2 dígitos. Pandemia, Piperno. Era pandemia, 10,6. Pandemia. Não, pera lá. Então vamos começar de novo. A pandemia, ela foi iniciada em fevereiro de 2020. Sim. Naquele momento de inflação... Não estou criticando o presidente do Banco Central porque a inflação foi alta, não. É óbvio que o mundo estava em alta e, enfim, o Brasil acabou seguindo a tendência que não está descolado do mundo. A questão não é essa. A questão é que a inflação de 2 dígitos e a taxa de juros estava lá pertinho. A taxa de juros não era de 13,75. Então, veja, qual era a taxa real? Era uma taxa pequena, exatamente porque naquele momento era o mais adequado, né? A economia precisava tomar impulso. Só que é aí que está o negócio, a economia precisou continuar tomando esse impulso e depois, à medida em que a inflação ia caindo, a taxa ia aumentando. Olha que movimento interessante o Brasil fez. O que foi, Gani? Piperno, inflação estava alta, por quê? Porque durante a pandemia imprimiram dinheiro a rodo no mundo inteiro. Sim, as empresas estavam fechadas, muitas empresas quebraram, então a oferta diminuída, você imprimiu dinheiro a rodo. Na hora que houve a reabertura da economia, essa demanda reprimida e turbinada por auxílios e por crédito barato fez com que a demanda ficasse muito acima da oferta. E ainda problemas de disrupção das cadeias produtivas, etc. Então os preços foram lá para cima. E o frete? E o frete também, porque, sim, enfim, encomenda. Então isso no mundo inteiro. Aí o que você precisa fazer? Você precisa enxugar isso daí. Então, na verdade, a reação com o aumento da taxa de juros veio porque a inflação estava alta. E o Brasil foi pioneiro, um dos primeiros países que fez isso numa velocidade muito rápida. E por isso que conseguiu trazer de 10... Não, mas Piperno trouxe de 10 para um patamar de 5,80 no ano passado. Foi muito substancial. Enquanto o mundo, até a União Europeia, né, a inflação da zona do euro é maior que a nossa. A inflação dos Estados Unidos... Tudo isso responsabilidade do Banco Central. O que dá certo nesse governo é ou o Banco Central ou o agro. O governo ainda não teve mérito, Piperno. Não foi nada. Assim, é uma responsabilidade parcial. Insisto que eu disse várias vezes aqui. Por exemplo, 0 de responsabilidade quando o governo resolve cortar, por exemplo, impostos dos combustíveis. Isso derrubou. Isso, aliás, gerou deflação no 3º trimestre. Qual a participação do Banco Central nisso? A mesma que eu tive, 0. Mas não foi de 10 para 5 foi responsável, a gasolina foi responsável por conta disso, de 10 para 5 no ano? Não, ajudou. Mas não foi só isso, né? Não, é que estava prestando atenção no que Piperno menciona sobre a taxa de juros alta. E, de fato, hoje o Brasil tem a taxa de juros real mais alta. Isso quer dizer taxa de juros menos inflação, quanto restou. Mas sabe quando foi a maior taxa de juros dos últimos muitos anos? Mais alta em termos reais? 2003. Era 13% a diferença. Sim. Hoje é 6%. E havia uma necessidade disso naquele momento que não tem hoje. Qual? Naquele momento, primeiro, era
fato inédito na história do Brasil, um governo de esquerda tomando posse e precisando dar algumas respostas de, enfim, equilíbrio. Então, manteve essa taxa muito alta, sim. Segunda coisa, rapidamente a economia se aqueceu. Então, também foi uma taxa muito alta para se conter uma demanda que não está tão aquecida agora. Há uma incoerência no teu ponto de vista? Claro que há uma incoerência, sem sombra de dúvidas, né? Por quê? Porque, veja, naquele momento a taxa de juros era muito alta, mas a inflação não era muito distante do que a inflação é hoje, né? Então, na verdade, os juros hoje é alto justamente para conter essa inflação. O que há uma mudança é uma mudança do Lula. Então, aquele Lula pragmático de 2003 a 2006, né, que dava autonomia do Banco Central, não era independente na época, mas deixar o Banco Central fazer o trabalho dele, controlando a inflação, dando mais autonomia ao agro, etc., com menos discursos de confronto com o agronegócio, embora continuassem apoiando o MST e chancelando o MST, esse Lula não existe mais. Esse Lula hoje deu uma guinada muito mais à esquerda. É a Dilma turbinada, esse governo Lula.